paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Vamos colocar de pé e vamos orar ao nosso Deus com muita gratidão a Ele por esse dia, por essa manhã, por esse culto, amém? Aleluia. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, do nosso Pai. Oh Jesus, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por este culto de família. Somos gratos a Ti, Jesus. Obrigado por cada família aqui representada em nosso meio. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para Te adorar, para Te buscar. Nós clamamos a Ti, que o Senhor possa vir com Tua doce presença, que o Senhor possa vir com Tua unção sobre as nossas vidas. Oh Jesus, derrama neste lugar mais e mais de Ti, mais e mais da Tua presença. Nós precisamos tanto de Ti, Jesus. O que seríamos de nós sem o Senhor? Por isso vem neste lugar, venha tocar nas nossas vidas. Oh Senhor Jesus, é o que nós Te pedimos. Inunda este lugar, faça o Teu querer, Senhor. Faça somente a Tua vontade e se cumpra aqui entre nós. Nós Te daremos, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Tu és um Deus tão bom, Tu és incomparável, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és a razão da nossa vida. E é com grande alegria que nós estamos aqui na Tua casa nessa manhã. Venha nos tocar, Senhor, de uma forma sobrenatural, de uma forma especial. Venha fazer somente o Teu querer, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Oh Jesus, é o que nós Te pedimos, Te agradecemos nessa manhã. Aleluia. Amém, igreja? Vamos dar uma linda salva de palmas a esse Deus maravilhoso, fiel. Aleluia. Declaramos, Senhor. Deus
acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Aleluia. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Aleluia, todos juntos mesmo. Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, Já não sou mais o mesmo, pois tenho um novo canto. Aleluia. tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, A Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, A Ele que me resgatou, toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu Pra negar o teu poder, o teu poder? tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Sou eu pra negar o teu poder.
toda honra, toda a Ele, e nunca. Aleluia, sim, Jesus. Toda, mais uma vez, amada igreja, a Ele, toda, somente a Ti, Jesus, toda honra, toda glória a Ele que comigo todos os dias, toda glória a Ele que me entregou, A Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o Teu Poder, o teu poder. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o Teu poder, o Teu poder. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o Teu poder, o Teu poder. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o Teu poder? Tu és Deus, quem sou eu pra negar o Teu poder? Aleluia, nós Te adoramos, Senhor, nós Te exaltamos, Jesus. Tu és o nosso amado, Tu és o Senhor e Salvador das nossas vidas. Tu és incomparável, Senhor, não há ninguém como Tu. Oh, Jesus, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Senhor. Vamos declarar mais uma vez a Ele com as nossas vozes. A Ele que me enxergou, a Ele toda a Ele e no toda a Ele, a Ele, a Ele, a Ele que nunca me abandonará, toda. Diga pra Ele, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Tu és
apenas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo pra sempre. Aleluia. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Todos juntos, aleluia. Cantaremos pra sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, exaltado és, santo pra sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, Senhor, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Declaramos com as nossas vozes, amada igreja, teu nome é, teu nome
toda a criação. Santo, exaltado é. Santo pra sempre. E o teu povo canta, Senhor. E o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. Quem já pisou? Quem já pisou no santo do santo em outro lugar? Sabe viver e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já visou o santo do santo em outro sabe viver e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Declaramos aqui neste lugar que tu és santo, Senhor. Ele é santo. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar, não sabe viver e onde estiver. Aleluia, aleluia. Glória de Deus. Quem já pisou sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de glórias a ti, Senhor. Glória.
Aleluia. Te adoramos, Senhor. Tu és adorado aqui nesse lugar. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Santo. Nós declaramos neste lugar: Santo, Santo é o teu nome. Digno de honra, digno de glória, digno de toda adoração. Aleluia. Santo. Vai derramando, Senhor. Derrama, Senhor. Queremos mais de Ti. Derrama, Senhor. Mais e mais do Teu poder, mais e mais da Tua unção. Aleluia. Aleluia. Tua presença é real neste lugar, Senhor. Tua presença é doce aqui neste lugar, Senhor. E nós te adoramos. E nós te exaltamos. Aleluia. 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 Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nós entregamos a Ti, Jesus. Só Tu és digno. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Sua presença é doce aqui neste lugar, Senhor. Tua presença é real em nosso meio. Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver. Aleluia. E onde estiver, Oh, aleluia. A glória de Deus está aqui. Oh, manaka na basúria manaka. Aproveita o momento da glória de Deus que está aqui nesse lugar. Aleluia. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo do Santo em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo do Santo em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Ele é santo, Deus, santo.
desafio para você nesta manhã. Você que precisa de uma cura do Senhor. Eu quero chamar você a vir aqui, eu vou orar com você em nome de Jesus. Aleluia. Você que precisa de cura, cura física, cura emocional. Quero convidar você a aproveitar esse momento, essa unção gloriosa do Senhor que está aqui, que Ele quer te curar nesta manhã. Sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar com você. Você que precisa de cura, você que tem ente querido enfermo nesse momento, eu quero falar com você em nome de Jesus e vou ministrar cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus. O grupo de louvor estará cantando, continuando adorando o Senhor. Você que entrou aqui enfermo, saia do seu lugar e vem aqui, eu vou orar com você. Em nome de Jesus. Quero orar com você, Santo é o Senhor. neste momento. Em nome de Jesus. A glória do Senhor está aqui, neste lugar. E Deus está enviando uma unção de cura sobre esse lugar nesta Nós manhã. cremos, Senhor. Deus está enviando uma unção de cura nesta manhã, em nome de Jesus. Você que precisa de outros milagres de Deus, creia no seu coração. Mas eu quero chamar aqui aqueles apenas que precisam de cura. Deus vai te curar nesta manhã, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Deus tem posicionado neste momento anjos com espadas, pronto para agir segundo a ordem do Senhor. Aleluia. Você que está aqui na frente, que precisa dessa cura, coloca a tua mão assim. O anjo do Senhor vai passar e ele vai derramar azeite sobre a sua cabeça. E Deus vai te curar. Você que precisa de pessoas enfermas Aleluia. na sua casa, coloca a tua mão. Leva esse pensamento ao Senhor. Deus vai te curar. A glória de Deus está aqui nesse momento. A unção, o poder do Senhor está aqui. Aleluia. Pela maçúria, pela maçama da carne, dematai, bicho, como eu vou orar, a igreja ora comigo. Você está em pé, estende a tua mão aqui. Nós vamos orar para que o Senhor ministre cura. O profeta Isaías escreveu que ele levou sobre si nossas enfermidades e dores. Quando Jesus estava sendo crucificado na cruz do Calvário, essa enfermidade que faz você sofrer, ela estava sendo crucificada lá. E a única coisa que você vai fazer aqui nesta manhã é tomar posse daquilo que Jesus fez por você, em nome de Jesus. E a minha oração vai ser a confirmação e vou unir minha fé com a tua, para que Jesus te cure nesse momento. Paizinho amado, Pai querido, aqui estão os teus filhos diante da tua presença. Senhor, nós cremos na tua palavra, sem questionar. Tu és Deus, quem sou eu para duvidar do teu poder? Senhor, aqui estão os teus filhos, eles precisam de cura. Algumas pessoas estão aqui, Jesus, colocando entes queridos que estão enfermos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor levantou médicos com sabedoria para nos consultar, para nos remediar. Mas existem situações, Senhor, que não tem jeito. Somente o Senhor pode fazer. E existem situações que tem jeito, mas mesmo assim, nós queremos atribuir a tua glória, o teu poder sobre essa cura. Por isso, Senhor, eu peço em nome de Jesus que através do teu Espírito Santo, o Senhor visita cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai. Coloca a tua mão, Pai, poderosa sobre os teus filhos. E vai tocando, Senhor, em cada um dos teus filhos aqui. Toca, Jesus, toca. Toca, Senhor, toca. Toca em cada um dos teus filhos aqui, Senhor. E eu ministro cura sobre a vida deles, Senhor. Eu ministro cura do Senhor sobre a vida deles.
Eu ordeno em nome de Jesus toda enfermidade do mal, em nome de Jesus. Vocês estão ordenadas a sair, bater em retirada agora, deixar essas vidas, em nome de Jesus. E eu profetizo cura sobre cada um de vocês aqui nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está em casa nos assistindo, receba a cura do Senhor, em nome de Jesus. A glória do seu nome, Pai. Amém e amém. Receba a cura, querido. Volta para o seu lugar, e em nome de Jesus, e volta dizendo assim: eu estou curado, eu estou curado, em nome de Jesus. Toda a glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda a honra, toda a glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplauda Ele. Jesus merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Tu és Deus, Senhor. Quem sou eu? Tu és Deus, Senhor. Quem sou eu? Quem somos nós, Senhor? Aleluia. Quem é o homem diante da Tua presença, Senhor? Quem é o homem, Senhor, diante da Tua presença? Oh, Lamachu e Amachabias. Uma ordem Tua, Senhor. O Senhor muda esse universo. Uma ordem Tua, Senhor. Uma ordem Tua. Oh, Espírito Santo. Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença nesse momento o nosso Brasil, Senhor. Hoje é 7 de setembro, comemoramos a nossa independência. Senhor, dá ordem aos Teus anjos, Senhor. O Senhor já mostrou que os Teus anjos estão postos, apenas 10. Nem precisava 10. Mas o Senhor mostrou 10, com espada pronta. Só dá ordem, Senhor. Toca o nosso Brasil, Senhor. Visita o nosso Brasil, Senhor, nos 4 cantos, Senhor. Visita o nosso Brasil, Senhor, nos 4 cantos. Toca, Senhor, visita, Senhor. Toda a potestade do inferno bate em retirada em nome de Jesus. Abençoa o nosso Brasil. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, toca nesse Brasil, Senhor. Toca nesse Brasil, Senhor. Há promessas do Senhor há muitos anos que o Brasil é celeiro do Senhor nesse mundo, nesse universo. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Faz aquilo que está no teu coração. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Não dá vontade de parar, uma unção muito linda, muito gostosa sobre esse lugar aqui. É tremendo a presença do Senhor sobre esse lugar aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você que está aqui, você que está em casa nos ouvindo. Deus já fez muitas coisas lindas nessa manhã, em nome de Jesus. Receba aquilo que Deus já produziu na sua vida, em nome de Jesus. Quero conhecer a Graça que nos visita nessa manhã. Cadê a Graça?
Onde está? Está aqui, graça, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Sinta-se na casa do Pai, amém? Louvado seja o nome do Senhor, nos alegra muito a sua visita, amém? Os irmãos que estão do ladinho, dá um abraço nela, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dar continuidade, né, de louvor e adoração, momento de nós abrirmos a oportunidade para que possamos trazer o nosso dízimo, a nossa oferta à casa do Senhor. E eu quero ler o Salmo 125. Nós estamos vivendo momentos bastante assim, apreensivo, né? O inimigo, ele quer semear medo, né? Muitas vezes na vida das pessoas, mas o Salmo 125 é um salmo de muita reflexão daquilo que estamos vivendo hoje, no momento do louvor. Deus mostrava ali para minha esposa 10 anjos com espada desembainhada, e Deus falava, só está esperando as minhas ordens, eu não sei o que Deus quer fazer, amém? Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle de nada, irmãos. Ele tem um plano dele, tem um propósito dele, né? Muitas vezes nós não entendemos, mas ele tem a soberania de Deus sobre todas as coisas, amém? E Deus sabe o que ele está fazendo, basta crermos e acreditarmos no seu poder, né? Lembra dessa frase que fica muito gravado no seu coração, essa frase, né? Tu és Deus, quem sou eu? Né? Que essa frase fica bem gravada no nosso coração, tu és Deus. Quando você fala tu és Deus, você está dizendo da grandiosidade dele, do poder dele, do Criador do universo. Quem sou eu? Quem sou eu inclui todos os homens. O Salmo 125 é o momento em que Davi estava vivendo um momento meio preocupado, porque ele estava aqui escrevendo, né, para passar para nós, a fé em Deus traz a segurança. Então ele fala assim, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre o justo, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, e aos bons, aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Amém? Então, o salmista, ele está dizendo aqui, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Estamos vivendo um momento bastante preocupado, né? Quando você vê as notícias, se você não estiver ali firmado na palavra, né, com os olhos fitados no Senhor, a nossa alma balança, né? De tantas coisas que têm acontecido. E o salmista, no Salmo 121, também é um momento de grande preocupação. Ele começa a escrever em vários salmos assim, essa preocupação, mas o Salmo 120 fala assim, olho para os montes. Ele fala assim, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde para ele, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Salmo 125, ele fala, aqueles que confiam no Senhor. Então, Davi, ele está desenvolvendo dentro dele a confiança, então ele fica conversando com ele. Davi, alguns salmos que ele escreve, a impressão, ele ficava conversando com ele. Então, e nesse momento ele vai desenvolvendo a confiança dele no Senhor. Então ele fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E quando a gente fala de trazer o dízimo e trazer a oferta, é o momento, principalmente nessa questão econômica que estamos vivendo hoje, é o momento que as pessoas ficam apreensivas, né, de dar oferta, trazer o dízimo, que é uma obediência à palavra de Deus. E por isso o Salmo 125, ele fala que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanecer para sempre no propósito pela qual Deus nos chamou. Então, no momento de nós vamos dar os dízimos, se nós ficarmos pensando tantas coisas que temos que pagar, aí a nossa alma já vai falando, não vai dar. O inimigo só para o outro lado, é verdade. E o nosso espírito
muitas vezes não tem força, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para a gente ficar firme. Mas aqui, os que confiam no Senhor, ele não se abala, mas permanece para sempre. É como um monte. Você vê uma montanha lá, vem fogo, né? Tem queimada, tem vento, tem chuva, o monte está lá. E assim é o cristão que confia no Senhor. E nós vamos vendo a glória de Deus em cada momento, né? Quando nós somos fiel ao Senhor, Ele vai manifestando a glória dEle de uma forma muito especial. E você vai vendo que as coisas que acontecem no mundo, elas servem para nos moldar e nos trazer crescimento, quando nós temos essa visão. Então, aqui o salmista fala: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E permanecer no propósito: Senhor, eu vou levar meu dízimo, vou levar minha oferta, porque eu tenho certeza que o Senhor é que suprirá em glória todas as minhas necessidades, em nome de Jesus. Amém? Então, o fato de nós trazermos o nosso dízimo e a nossa oferta é uma demonstração de confiança que nós temos no Senhor. Amém? Então eu quero deixar esse salmo, e que você, o grupo de louvor estará cantando um cântico, você tem liberdade de poder trazer seu dízimo, trazer a sua oferta. Está aparecendo as contas da igreja, você pode depositar também, você que está em casa, mas confia no Senhor, porque Ele é fiel e nunca vai nos desamparar, em nome de Jesus. Amém? Então o grupo de louvor estará cantando um cântico, você tem liberdade de trazer seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Paramos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá pra ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Amém? Estenda a sua mão, vamos abençoar essas ofertas. Paizinho amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos demonstrar a nossa confiança no Senhor, através do nosso ato de trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, com muito amor, com muito carinho, Senhor. O Senhor sempre cuidou do teu povo, Pai. E a nossa prosperidade, Senhor, embora vivamos nesse mundo, não está dependendo, nós não dependemos do mundo, mas do Senhor. Assim como o Senhor abençoou Isaac, Senhor, naquele momento de seca, e que o Senhor falou com ele para que ele semeasse em Gerar, numa terra seca, e o Senhor abençoou Isaac de uma forma tão tremenda. O Senhor abençoou a tua igreja, Pai. Estamos vivendo um momento de sequidão, mas temos o Senhor ao nosso favor. Eu profetizo a prosperidade do Senhor sobre a tua igreja, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém? Eu gostaria de conhecer os nossos aniversariantes dessa semana, nós estarmos orando. Aí nós vamos orar aqui, você que fez aniversário de nascimento, de casamento, nós vamos orar por você em nome de Jesus, amém? Tem o Mike, a Dai, tem mais os irmãos ali também. Vamos orar em nome de Jesus, vamos abençoar, é muito bom, viu, irmãos? Recebemos a oração da igreja, né? E abençoar os nossos irmãos, amém?
Você pode estender a sua mão aqui para frente, para nós abençoarmos a vida deles, amém? Paizinho amado, Pai querido, nós colocamos os teus filhos diante da tua presença, eles completam mais um ano de vida, Pai. Ó Deus maravilhoso, e o mais lindo de tudo isso, eles estão na tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, eu sei que no coraçãozinho deles existem desejos que somente o Senhor pode realizar. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, dá esse presente nesse dia tão especial, Pai querido, dá esse presente para eles, Pai, de uma forma muito especial, porque nós sabemos que o presente do Senhor é lindo, é maravilhoso. Então, Pai, eu quero pedir que o Senhor presenteie a eles de uma forma muito linda nessa data tão especial. E a bênção do Senhor permanece sobre a vida deles para sempre, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. E amém. Amém, queridos? Deus que abençoe. Depois vocês dão os parabéns para eles. Vamos aproveitar que a Dai quer dar um testemunho também. Vou passar para ela. Paz, igreja, bom dia. O testemunho que eu vou falar é bem rapidinho. Para quem sabe, ora por mim desde 2021. Eu sou portadora de esclerose múltipla. E desde o início eu sempre tive 8 lesões. Foi aqui, veio aqui. E para quem não sabe, resumindo rapidamente, as lesões no cérebro, elas vão fazendo com que o seu corpo vai parando, até você não conseguir andar. Porém, não é o meu caso e de muitos. E eu fui fazer minha última ressonância agora, e eu tinha 8 lesões. E para os médicos, as lesões não somem. E agora eu tenho 4 lesões no cérebro. E elas sumiram. Eu ia trazer o exame, mas eu esqueci. Mas quando eu li lá, eu li 3 vezes. Eu falei, não, peraí. Aí deu 4 lesões. E a maior bênção ainda é que eu vou voltar para o meu trabalho, que eu tanto amo, que é a escola, que eu estava afastada. E é isso. Eu quero agradecer as orações da igreja. E muito obrigada por tudo. E Deus faz o impossível na sua vida, viu? E eu profetizo que essas 4 sumiu hoje, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Deus é bom, né, irmãos? Deus é fiel. Eu quero chamar aqui as crianças também. Então, nós vamos dividir agora as classes das crianças. Criança de 2 a 3 anos vai ficar com a irmã Solange. E crianças de 9 a 12 com a professora Júlia. Então, as professoras vêm, se posicionam, né? E os maiores que 13 anos, não, mas 13 anos a Carol. 9 a 12? Tá bom. As crianças acho que já sabem, as professoras, é só encaminhar ali, né? A gente que fica meio... Daqui a pouco ele fala, não, eu sou aqui, né? Mas as crianças, por favor, procura as professoras, né? E nós vamos orar. Amém? As crianças são os enfeites da igreja. Amém? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Já são usadas pelo Senhor, viu, irmãos? Vocês ficam muito atentos com as crianças falam, porque Deus usa muitas crianças para falar conosco. Amém? Vamos estender as mãos aqui para frente, vamos abençoar as crianças. Paizinho amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pelas crianças que estão aqui. Ó Deus maravilhoso, são presentes do Senhor essas crianças para nós, Senhor, para o Teu reino. Pai querido, abençoa, Senhor, essas crianças. Pai querido, Deus maravilhoso, cuida delas de forma sobrenatural, especial, não somente aqui, mas também lá fora, em casa, na escola, Senhor, visita mesmo poderosa essas crianças. Pai, abençoa os professores que prepararam essa aula com muito amor, muito carinho. Obrigado pela vida desses professores que com muito amor, muito carinho se preocupam em trazer esse ensinamento do Senhor à vida deles. Obrigado por esse ministério que entende a importância, né, de trazer, Senhor Deus maravilhoso, de ensinar essas crianças de forma sobrenatural. Obrigado, Senhor, e nós abençoamos o culto que eles vão ter ali em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém? Quero chamar o pastor Marcos, vai dar os avisos, né? Aqui no meio. Você já vai preparando o teu coraçãozinho aí.
dia, paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, sejam bem-vindos. Eu quero só dar alguns recados e para essa semana que vem nós temos semana de aniversário, né? Então fique atento que tem uma programação aí que eu gostaria que você se programasse também, marcasse na sua agenda para estarmos juntos nessa semana que vem. Essa semana nós temos essa agenda, amanhã a reunião de oração. Gostaria de convidar todos para estarmos juntos aqui, tá bom? Terça-feira o grupo Change se reúne para ensaio, para estudos. Terça-feira às 19 horas. Na quarta-feira, dia 10, culto de cura e libertação. Venha participar conosco, venha receber uma palavra, traga convidados, vai ser uma bênção para a tua vida e para o teu convidado também. No dia 11, na quinta, né, temos a reunião da turma do TEL, o projeto Desperta Déboras, às 19h15. E temos também reunião de mulheres às 14h30. Tem um postzinho, depois nós vamos passar. No sábado, o grupo de jovens se reúne, né, o Ministério Raiz, às 19 horas. E no domingo nós temos o culto de família, às 9 e às 19. E a escola bíblica, na sequência, hoje também, às 11 horas. Tá bom? Então, se programe aí para essa semana. Pode passar também os outros recadinhos aí. No dia 11, nós teremos o culto das mulheres. Quem vai estar ministrando será a Renata Turquete, vai estar ministrando aqui com as mulheres, às 14h30. Então, recadinho para as mulheres, esteja participando. Vai ser uma bênção também esse trabalho. Vamos ter o 21º Congresso das Mulheres, no dia 21 de março. Já faça a sua inscrição, né? Agora, pagamentos em 6 vezes. Pastora Raquel Pozella, que vai ministrar com as mulheres lá no Recanto Campestre, Dia Internacional das Mulheres, né? Dia 21 de março, lá próximo, né? E vai ser uma bênção. Faça a sua inscrição com a Célia, com a Gisela, com a Roseli. Não deixa para depois não, né? Vai fazendo, tá bom? A programação do aniversário, começando no dia 17. Né? Se você puder passar o vídeo, faz o favor, o videozinho, que aí também já faz a chamada para a igreja. Aqui na unidade 1, no dia 17 de setembro, às 7h30, estará conosco o pastor Jonas Alencar. Vem estar com a gente! Aqui na unidade 2, dia 18 de setembro, às 7h30, estará conosco o pastor Jonas Alencar. Vem com a gente! 19/9, sexta-feira, teremos o pastor Jonas Alencar, aqui na nossa unidade 3. Dia 20 de setembro, aqui na unidade 1, com a palavra do pastor Fabinho no Ministério Raiz. Domingo, dia 21 de setembro, às 9 horas, nós teremos o culto aqui na unidade 1, tá bom? Dia 21 é só culto de manhã, vamos ter apresentações especiais, vai ser um culto abençoado, dia 21 de setembro, tá bem? E à noite nós não teremos o culto, então o pessoal da noite... Vamos estar todos juntos aqui no domingo 21, pela manhã, às 9 horas. As células, estamos crescendo aí. Agora estamos com 4 células. Então você pode se programar aí para estar juntos, né? Nesta sexta-feira a gente inaugurou uma célula na casa da Mônica, né? E foi uma bênção lá. Sexta-feira. Temos segunda, terça, quinta e sexta já, olha só. Você pode se programar, ali tem os endereços. Depois, se você quiser mais detalhes, você me procura, tá bom? Eu vou passar para você. Muito bem. Oi, galera do
do Mira! O nosso acampamento está chegando e aqui vão algumas informações para você não esquecer. A lista do que levar está no nosso grupo de WhatsApp e nos destaques no nosso Instagram. A saída será na sexta-feira, dia 3 de outubro, no Trevo, às 7 horas. E não se esqueça da sua fantasia de super-herói para o nosso jantar especial. E o tema será 3 em 1. Nós vamos trabalhar a Trindade. E o mais importante é, intercedam e criem expectativas em Deus. Nos vemos lá. Beijo! Olha aí que benção, né? Acampamento que vai acontecer dia 4 de outubro, né? 4, 5. Vai ser uma bênção esse trabalho, né? Então os jovens aí já estão se movimentando. E mais informações pode procurar ali a Carol, tá bom? Vai ser muito bom. Oi, igreja, a paz do Senhor. Hoje eu tô aqui para dar um recado muito importante. Como muitos já sabem, já está sendo divulgado, a nossa amada igreja, o Ministério Jesus Cristo é o Caminho, está completando 33 anos. Olha que bênção. Anos de lutas, anos de conquistas, anos de vitórias. E nós vamos fazer aí uma grande celebração para realmente comemorar esses 33 anos que o Senhor tem nos proporcionado de ministério. Para que essa comemoração fique ainda mais especial, nós contamos com a colaboração e participação dos irmãos. Como é que vai funcionar? Nós pedimos para que os membros, todos os membros, nos enviem nesse número de WhatsApp que tá aparecendo aqui, ó. Anota aí o número do WhatsApp. Fotos de momentos especiais que você e a sua família viveram aqui no Ministério Jesus Cristo é o Caminho ao longo desses 33 anos. Não tem problema, se você chegou lá no começo, pode enviar fotos antigas. Se você chegou agora, acabou de chegar, não tem problema também, envie as fotos que você tem, sua, da sua família, dos seus filhos, desfrutando do privilégio que é congregarem irmãos na Jesus Cristo é o Caminho. Nós contamos então com a colaboração de vocês para tornar essa festa ainda mais especial para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estaremos recebendo as fotos até o dia 12 de setembro. Por isso, se organize para mandar as fotos o mais rápido possível nesse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Tá bom? Obrigada, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, envia as fotinhos aí, né? Tem fotos, pegar no baú de foto lá, ver aquelas fotos antigas e trazer, né? Tem muita gente aqui que tem fotos antigas, né? Tem novas também. Então, esteja encaminhando que vai ser um trabalho muito bonito esse. Tá bem? Muito bem, acho que são esses recados. Deus abençoe, irmãos. Receba da palavra do Senhor em nome de Jesus. Tem o pão de mel, né? Tem o pão de mel, se você quiser. Nós temos pão de mel ali para também ajudar todo o trabalho do acampamento. Pode procurar a Carol ali, está lá no fundo, vai estar o pão de mel, estão vendendo. Amém. Amém, queridos. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, eu vou ler o versículo 12 e o 13. E nós vamos trabalhar um pouquinho nesse capítulo, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. A palavra do Senhor diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Paizinho amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento gostoso, maravilhoso. Pai querido, Deus maravilhoso, eu sei que o Senhor já fez tantas coisas lindas nessa manhã, nesse lugar, Senhor. E eu sei que o Senhor ainda quer continuar falando conosco. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor ministre ao nosso coração de uma forma muito especial, que a nossa alma se aquieta, e que possa o Teu Espírito visitar a cada um de nós de forma sobrenatural, porque a Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz,
mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela está apta a dividir juntas e medulas e conhecer a intenção do nosso coração. Por isso, o Senhor fala conosco, ministra de forma especial, para que possamos sair daqui, Senhor, com uma visão ampla daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, em nome de Jesus. E sermos vitoriosos no Senhor, através da Tua palavra. Amém? Queridos, eu quero falar um pouquinho, nessa manhã, sobre a carta de Filipenses, a igreja de Filipos, né? Aqui eu li 2 versículos, mas eu quero falar um pouquinho do que Paulo está trabalhando aqui nessa igreja. A igreja de Filipenses, ou a igreja de Filipos, ela era uma igreja assim que Paulo tinha um carinho muito especial por ela. Porque era uma igreja acolhedora, era uma igreja assim que chegavam os pastores, aí eles acolhiam com muito amor, com muito carinho. Era uma igreja generosa, que ela gostava de abençoar as pessoas. Então, você vê o apóstolo Paulo aqui, ele assim, principalmente no capítulo 4, o livro de Filipenses tem 4 capítulos, você pode ler na sua casa, tranquilo. E era uma igreja muito generosa, porque era uma igreja doadora. Então, a oferta dele era uma das melhores igrejas em trazer ofertas, né? E o apóstolo Paulo, quando ele solicitou ajuda, eles assim ofertaram mais do que Paulo estava esperando. Paulo fala assim, eu recebi muito de vocês, né? E Paulo assim agradece muito a eles, porque Paulo fala, vocês foram muito importantes na sustentação do meu ministério. E Paulo assim tinha um amor muito grande, e eu fiquei assim, eu me senti no lugar de Paulo até um pouquinho assim constrangido, porque eles eram tão carinhosos com Paulo, tão assim amorosos, generosos, e só que eles tinham um problema sério. E eu fiquei assim até pensando, Paulo deve ter se orado muito quando ele escreve para fazer a correção, né? Porque eles eram muito carinhosos. Imagina só pessoas assim boas, mesmo generosas, acolhedoras, né? Mas eles tinham um problema muito sério e Paulo precisava tratar aquilo. Por quê? Principalmente porque Paulo amava eles muito. Eles tinham atitudes que já estavam trazendo consequências ruins para eles, e a coisa ia piorar se Paulo não entra e começa a tratar. Então, quais eram os problemas que Paulo tinha ali com a igreja de Filipos? Eles eram uma igreja assim, chegava o pastor, eles acolhiam, pedia ajuda, eles davam, mas eles não tinham uma visão de unidade. Então, eles tinham muita dissensão. Então, se você olhar aqui, e agora eu quero que você leia, no versículo 3, olha o que Paulo está falando. Ó. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. E no versículo 14, ele fala assim também, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contenda. Então, era uma igreja que tinha muitas contendas em relação a se sentir superiores aos outros. Por exemplo, vou dar algum exemplo aqui. Eu sou melhor pregador. Eu prego melhor do que todo mundo. Ninguém prega igual eu, como eu. Então, era o que eles tinham ali. Eu canto aqui, o meu grupo é o melhor que tem. Os outros grupos não sabem cantar. E não tinha uma visão de unidade. E eles faziam contendas. Você está fazendo errado. Tinha muita briga com isso. Então, eles não tinham uma visão de unidade. Não tinha visão, estamos trabalhando junto, irmão. Então, Paulo tinha muito isso. Então, tem que fazer do meu jeito. Então, se não fazer do meu jeito, não está bom. O seu jeito está errado. Então, assim, era muita contenda e muita vanglória. Então, assim, eles se sentiam no trono. Então, Jesus ficava atrás deles. E Paulo, é uma preocupação de Paulo. Imagina você, o apóstolo Paulo era o pastor da igreja, uma igreja generosa que ajudava, mas tinha que dar um puxão de orelha. E ele precisava fazer isso. Porque isso traria coisas ruins para ele. Então, Paulo,
ele vai tratar nessas cartas algumas coisas importantes que eles precisam tratar. Então, muita contenda. Essa pessoa aí não prega direito. Esse irmão não canta bem. Então, começava a ter... E isso traz atitudes sérias para eles. E Paulo não queria que eles sentissem a consequência. Então, o que Paulo fez? Paulo vai trabalhar isso. Então, a primeira coisa que Paulo vai fazer é fazer eles ter uma reflexão. Então, pensa bem. Paulo, no versículo 1, ele vai falar assim, o capítulo 2 fala de humildade cristã. Então, ele vai trabalhar a humildade, porque eles não eram humildes, briguento, soberbo, e queria fazer o que eles querem, e não respeitava a liderança. E no reino de Deus, irmãos, eu tenho uma grande preocupação com isso. O reino de Deus, ele é muito mais, ele é sério, e Deus, ele zela para que os princípios dele sejam obedecidos. Então, muitas vezes nós temos uma visão de Deus é amor, então a gente pode fazer o que quer. Mas ele é amor, mas ele também é justiça. Né? Se a gente for ver na palavra, por isso a importância daquilo que nós vamos pregar hoje. Que tem muitas vezes as pessoas que passam por momentos difíceis, porque está desalinhado com a vontade de Deus. Né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Né? Se a gente, como eu posso aprender, né, se ninguém vai me ensinar? Então a gente tem que ter essa preocupação. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim, olha o versículo 1. Olha, portanto, se é um advérbio de condição. Quem conhece a língua portuguesa sabe disso. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então o apóstolo Paulo ele vai falar assim, vocês entregaram a vida para Jesus de fato? Vocês entregaram a vida para o Senhor mesmo de coração? Vocês entenderam que Ele é o único caminho que leva a Deus? Você sabe por quê, irmãos? Quando nós fizemos a nossa entrega para Jesus, a nossa vida, nós declaramos assim, eu recebo o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. É uma oração que eu disse para Jesus, o Senhor é meu dono. O Senhor faz da minha vida aquilo que o Senhor quer. Essa foi a oração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração credes que Deus estou dentre os mortos, será salvo. Senhor é dono. Então Jesus é meu dono. Então ele pode fazer da minha vida o que Ele quiser, eu não sou dono da minha vida, é Jesus que é dono. E esse é o grande problema das pessoas muitas vezes não entender isso. Então ele vai falar assim, vocês entregaram a vida para Jesus mesmo? Vocês entenderam o propósito de Jesus na vida de vocês? Vocês entenderam o amor de Deus para com vocês? Vocês entenderam o papel do Espírito Santo na vida de vocês? Se isso vocês conseguiram compreender, ele fala assim, completa a minha alegria. Completa, porque Paulo está falando, está faltando alguma coisa para completar a minha alegria. Vocês são generosos, vocês são acolhedores, vocês são, assim, muito bons, mas completa a minha alegria. Aí, como que Paulo, ele vai tratar isso? A primeira coisa que Paulo vai fazer, então ele faz a igreja de Filipos fazer uma reflexão, aí ele começa a pensar, realmente, eu entreguei minha vida para Jesus. Então, aí depois Paulo vai apresentar para eles o maior exemplo, que é Jesus. Então ele vai apresentar Jesus, se você olhar no versículo 6, então no versículo 5 ele fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então se vocês já entenderam tudo isso, vocês precisam que haja dentro do coração de cada um de nós o mesmo sentimento de Jesus. Que sentimento é esse? Então ele vai falar, olha só no versículo 6,
que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Lembra da frase? Tu és Deus. Quem sou eu? Sendo Deus, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Olha, irmãos, imagina você, Jesus assentado no trono, com a coroa dessa do Deus Pai, com a coroa, os anjos adorando o Senhor, louvando, adorando. Deus, ele recebe uma missão. Quando o Pai começa a colocar o plano de salvação em prática, ele fala, filhos, tem que descer lá. E aí, para cumprir o plano que nós fizemos lá no início. Nós estamos estudando isso na célula, né? Filho, você tem que descer lá. Mas não pode descer como Deus. Senão não vai entender o que está lá embaixo. Imagina só, antes de Jesus vir, Deus estava na sua soberania, na sua glória. Ele olhava para a terra e fazia os milagres, mas Deus nunca sentiu na pele o que o homem sentia, porque ele era Deus. Então você vai descer lá, meu filho, e vai ter que ser que nem homem lá. Para você sentir como que o homem sente, para salvar a humanidade. Jesus deixa a sua coroa de Deus, se torna um feto, o Espírito Santo já tinha escolhido o Senhor, o Pai já tinha escolhido Maria, e o Espírito Santo pega Jesus transformado num feto, coloca dentro do ventre de Maria. Então Jesus não tinha DNA humano, né? Não tinha DNA de Maria nem de José, mas ele era um humano. Colocado ali vai ser gerado um ser humano. Aí Jesus cresceu e o que uma criança sente hoje, Jesus também sentiu. A mesma coisa. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Jesus cresceu. Aos 30 anos, começa seu ministério. Aos 33 anos, ele é morto, crucificado, para salvar a humanidade. Vai para a cruz, que a cruz era a maior humilhação que havia na época. Jesus se humilhou. E ao terceiro dia ressuscitou. Então, a descida. Então, o apóstolo Paulo está trazendo uma revelação para ele, dizendo assim, lembra essa frase, tu és Deus, quem sou eu? Tem gente que acha que é melhor que Deus. E aí, no versículo 9, agora nós vamos entender o outro lado do hino, né? Que aqui é como se fosse um hino, né? Aí ele fala assim, por isso Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome. Olha, se quer ser exaltado, quer ser glorificado, quer ser conhecido, primeiro precisa ser servo, como Jesus foi. É isso que Jesus que ele está falando. E aí ele fala assim, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse a Jesus Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele dá um exemplo para a igreja de Filipe, porque era uma igreja soberba, todo mundo achava que o outro era ruim, eu sou melhor, eu não vou cantar, porque esse irmão está mandando eu cantar, levantar a mão, bater a mão, tem gente que é assim. Acha que está ganhando, irmãos, e não está. Essa é a minha preocupação. Às vezes Deus, nós como pregadores, temos a responsabilidade, não é? De ensinar, porque Deus fala, eu não quero que as pessoas agem dessa forma. Porque tem risco, irmãos. E esse que é o grande problema. O grande problema nosso é achar que Deus é só amor e que Ele não é justiça. Esse é o grande problema. Porque a hora que Ele puxa a vara, a gente sofre, a gente fica, muitas vezes, até atribuindo ao diabo, e não ao diabo, você está usando errado. Deus está mandando você ir para lá, você está indo para cá. Ele não quer que você vá para cá, que você vai se dar mal. Então você vai ser corrigido. Eu vou ser corrigido.
E da mesma forma que você pode, cada um de nós possamos passar isso, eu passo por isso. É só eu não fazer a vontade de Deus. Então, Deus está falando aqui, então, vocês precisam olhar Jesus dessa forma. E ele dá o exemplo de Jesus. E no versículo 12, ele fala assim: de sorte, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. Aí Paulo fala assim, e é isso aí. Então Paulo está agora falando para eles assim: olha, sabe o que vocês precisam fazer? Operar a vossa salvação. Algumas traduções está desenvolver a salvação. Como assim desenvolver a salvação? A Bíblia diz que a salvação é um dom, pela graça, ele é um dom gratuito de Deus, não vem dos homens para que os homens não se gloriem. Então, pera lá, se eu sou salvo, por que eu preciso desenvolver a salvação? Isso também é um grande erro. Aí, o que é desenvolver a salvação? Desenvolver a salvação é uma vida de fé e santidade após ter sido salvo pela graça. Eu falo assim que, não como meio de ser salvo, mas como resultado da salvação recebida pela fé em Jesus. Então eu falo assim, eu fui salvo, entreguei minha vida para Jesus. Ah, tá bom? Parei por aí? Não, eu preciso desenvolver essa salvação. Olha, pensa bem, aqui nessa minha tradução está, operai a vossa salvação. É meu corrinho. Coloca a máquina para operar, meu filho. Não é para você deixar ela parada aí. Se você deixar ela parada aí, ela vai enferrujar e você não vai colher os frutos dela. Então precisa colocar a máquina para operar, meu filho. Eu cuido de produção faz 37 anos. Então, eu sei muito bem o que é isso. Então, coloca a máquina para operar. Então, o que é desenvolver a salvação? E por que eu preciso desenvolver a salvação? Se você olhar no versículo 13, né, tem algumas pessoas que a alma, ela sai fora no versículo 13. Você quer ver o que diz o versículo 13? Fala assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ah, legal, olha aí. Falou que eu tenho que desenvolver a salvação, mas quem que vai fazer isso comigo? É Deus. É Deus que vai fazer. Como assim? É Deus que vai realizar tanto querer como efetuar. Então eu fico esperando Deus agir. Não faço nada. E aí que complica. Você sabe por quê? Se eu não tomar a decisão de colocar a máquina para operar, que é a salvação, sabe o que vai acontecer? Deus vai criar circunstâncias que vai fazer com que eu e você levantamos do sofá e vamos atuar na vontade dele. É isso que está dizendo aí. Ou eu me levanto e tomo uma decisão de crescer na presença de Deus, ou Deus vai mexer comigo, vai mexer com você. Pode ter certeza disso. Ele vai fazer. Ele vai fazer a gente se mexer. Então o versículo 13 está dizendo, é Ele quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Ele vai fazer, irmãos. Vou trazer aqui algo para você, fazer uma comparação. Uma criança, né? Se você olhar aqui comigo, quer ver? O apóstolo Paulo fala isso. Se você voltar um pouquinho, nós estamos em Filipenses, volta um pouquinho em Coríntios, em 1 Coríntios 13, 11, olha o que Paulo fala. Eu quero dar um exemplo aqui para você entender legal. O apóstolo Paulo fala assim, no versículo 11 do capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem,
acabei com as coisas de menino. Então, o que é desenvolver a salvação? Vou dar um exemplo de uma criança. A criança nasce, não é? Então, você nasceu de novo. Aí, a mãe vai lá, amamenta, né? Amamenta no peito, aí depois passa um tempo, dá o leite na mamadeira, depois vai dando uma comidinha mais sólida. Por que a mãe faz isso? Por que a mãe não pode deixar o neném lá não vai alimentar, não vai... Aí depois vem as exigências, começar a andar. Aí depois vai crescendo, começa a falar. Está crescendo. Aí depois tem que ir para a escola, ou hora difícil quando vai para a escola, não é, irmãos? Não é? Hoje em dia, como as mães trabalham, então já fica um pouquinho, já coloca na escola, né, de pequeno, né? Mas tem que ir para a escola. Por que tem que ir para a escola? Para aprender. Reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. Se você falar para uma criança assim, olha, eu não vou te levar para a escola, ela vai falar, ô mãe, obrigado, mãe. Né? Porque não quer ir para a escola, não é? Tem criança que quer, mas a maioria não quer. Eu não queria quando eu era menino, meus filhos também não. Então, nós no reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. A gente não quer. Sabe o que a gente quer? Sentar no sofá, ficar tranquilo. Mamãe, quero isso. Mamãe, dá salgadinho. Mamãe, dá Danone. É isso que a gente quer. E no reino espiritual é a mesma coisa, irmão. A nossa alma é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Quando a mãe fala assim, o filhão, levanta para a escola. O filho já faz assim, ó, tá bravo. A mãe tem que ir para a escola. Nós é a mesma coisa, irmãos. Quando você ouve o pregador, que presta atenção para você ver. Quando você ouve o pregador assim, irmão, podemos tudo naquele que me fortalece. Glória a Deus. Eu já fico olhando assim. Aí quando eu falo assim, nós precisamos santificar. Por quê? Porque nós somos assim, irmãos. Não é? Precisa orar mais. Para quê? Por que você não adora o Senhor? Não canta? Tu és Deus, quem sou eu? Não é? É a mesma coisa, irmãos. E se a mãe fala para o filho assim, tem mãe que é boazinha, fala, filho, não quer ir para a escola? Não vai não, filho. Deixa ir para a escola. Não quer ir, não vai, meu filho. Fica aí, mamãe cuida de você. Aí o filho do vizinho, o primo, vai para a escola, aprende, quando está lá com a idade, consegue uma profissão bacana. E eu, mãe, por que eu não consegui uma profissão bacana, hein, mãe? Reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. Não é diferente, não. Não é diferente. E quando cresce, então vai para a escola com muito sacrifício, né? Vai para a escola, se a professora deixar, fica no parquinho, não fica? Nem vai para... Eu vejo lá, eu moro, a minha casa dá do fundo para uma escola, então a última classe fica bem na frente do meu portão. Aí o parquinho fica um pouquinho mais fundado, eu fico assim, crianças, já deu hora de brincar. Aí as crianças, tia, nós somos assim também. Aí elas vão para a classe. Às vezes eu fico escutando as professoras ensinar. Eu fiquei assim, bastante assim, impressionado. A professora estava ensinando a calcular o metro quadrado de um terreno. Eu falei, rapaz, metro quadrado de um terreno as crianças estão aprendendo de quarto ano, porque lá é só de ter quarto, só tem aula de dia. Né? Quer aprender? Por que eu não quero aprender de Deus? O reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. Eu estou falando isso porque, assim, é uma responsabilidade nossa, e eu fico, assim, muito triste quando eu vejo pessoas com palavras que não deveriam, atitudes que não deveriam. Eu fico imaginando, se você conhecer Deus de fato, você vai ver que essa pessoa não vai ter uma vida legal. Não vai ter uma vida boa, não vai ter uma vida próspera, não vai ter uma vida saudável, não vai. Porque se Deus concordar com as minhas atitudes erradas, Ele vai contra a santidade dEle, e Ele não vai fazer isso. Mesmo eu sendo filho. Mesmo eu sendo filho, Ele não vai concordar com a atitude errada minha, Ele não vai concordar. Então, eu tenho que crescer. Então, depois o filho vai para a faculdade.
depois casa. Então Deus espera que nós também venhamos crescer também. E isso, irmão, não acontece só com o ser humano. Você sabia que os pássaros, eu gosto muito da águia, me identifico muito com ela. E você sabe que a águia, ela faz o ninho, né? Já estudei a águia, ela faz o ninho, então ela começa a fazer o ninho de fora para dentro. Então ela põe gravetos, espinhos, deixa eu ver se eu lembro. Gravetos, espinhos, capim e pena de passarinho. É assim, de dentro para fora, de fora para dentro. Quando o passarinho nasce, ele fica na peninha, quentinho, gostoso. Depois tem pelo de animais ainda, depois da pena. Aí, conforme o filhotinho vai crescendo, a mãe tira os pelinhos, ou já não está tão quentinho mais. Por quê? A mãe já está ensinando ele que ele vai ter que sair dali. Traz lá a minhoquinha para ele, né? Depois ele tira a pena de passarinho. Opa! Depois da pena de passarinho vem os capim. Aí os capim começam a dar umas cutucadas nas costas. Assim. Não tem a hora que você fala, por que está acontecendo isso comigo? Você já perguntou para Deus? Tem gente que tem preguiça até de perguntar e medo, né? Aí o capim pega, está acomodando aqui, né? Aí ela vai e tira o capim. Aí pega no espinho. Aí eles já estão grandes, com pena. Começa a se bater. Não quer ficar no ninho. Sabe por quê? É hora de voar. Aí a mãe coloca eles nas costas, assim, ó, dá aqueles voos rasantes, solta assim. Quando eles vão cair, ela pega por debaixo de novo. Deus ensina, irmãos. Deus, ele não nos abandona, mas ele nos ensina. Então isso é desenvolver a salvação. Nós aprendemos assim, então como que eu desenvolvo a salvação? Primeiro, eu preciso ter consciência que eu vivo no reino de Deus. Você tem que ter essa consciência. Quer ver? Você está se você voltou para Filipenses, Colossenses 1,13. Se você está em Filipenses, é só virar algumas páginas, porque Filipenses é só 4, logo vem Colossenses 1,13. Ele fala assim, ó, o qual tirou, vou ler o 12 também, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Opa, olha que coisa linda. E qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que aconteceu quando existe assim... Dois lugares, né? Um é o império das trevas e o outro é o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus. As pessoas que lhe entregaram a vida para Jesus, infelizmente, estão aqui no império. Satanás é o Senhor. Quando nós entregamos a vida para Jesus, o Pai nos pega e coloca no reino do Filho do amor dele. Então, essa é uma consciência que a gente tem que ter. Eu estou no reino de Deus. Reino de Deus são as regras do reino de Deus. Não é a sua nem a minha. E muito menos a do mundo. Se eu ter consciência que eu estou no reino de Deus, quando eu vou fazer coisa errada, eu tenho que ter essa consciência. A minha mente vai lembrar, peraí, eu estava lá, eu fazia isso aqui, acho que não pode fazer não. Como é que eu sei que não pode fazer? Palavra. Eu mentia, trapaceava. Não pode aqui. Por que não pode? Porque o reino é diferente. Não é no império. No império você fazia o que você queria, as consequências eram pior. Mas não ia ser salvo também. Mas aqui, você precisa entender isso. Eu preciso entender. Então, toda vez que nós vamos fazer, por que nós precisamos desenvolver a salvação? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, existe um problema. Imagina só. Você quer entrar num lugar, tem um muro muito alto e você não consegue transpor, que é um reino. Eu queria entrar no reino de Deus, mas não conseguia, porque tem um muro chamado pecado original. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida por nós, o que aconteceu? Esse muro, ó, caiu. Legal, caiu o muro, caiu. Aí, qual que é a condição para mim entrar agora? Eu tenho que entregar a minha vida para Jesus. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, esse muro cai. E eu vou ser transportado
para o reino do Filho do amor de Deus. Só que o poder do pecado ainda continua aqui. Por quê? Porque o espírito foi salvo, a alma, ela está se salvando a cada dia. Então, por que eu preciso desenvolver a salvação? Por causa do poder do pecado que ainda está dentro de nós ainda. Por que você vê irmãos da igreja fazendo coisa errada? Por causa disso. Está lá, irmãos. Não tem hora que dá vontade de pegar assim no trânsito, xingar, não tem hora? Dá vontade de ficar bravo assim. Tem gente que faz, mas tem hora que... Por quê? Porque a raiz do pecado está ali. Por isso que nós vemos muitas pessoas, você fala assim, mas parece que é evangelho? Não é? Nós não vemos muita gente assim? Não é? Ué, eu vi num casamento cristão, acabei de fazer o casamento, o negócio aí ferveu, aí as músicas que não é de Deus. Estranho isso aí, né? Está esquisito. Por quê? Está a raiz aqui, irmão. O poder está aqui. E é por isso que eu preciso desenvolver a salvação. E conforme eu vou desenvolvendo a salvação, Paulo até chama, tem uma coisa que ele fala assim, ó, quem me livrará do corpo da morte? Tinha uma coisa que acontecia em Roma, quando uma pessoa era condenada, principalmente os cristãos da época, eles amarravam o morto nas costas da pessoa, costuravam o morto. Então aquele morto ia apodrecendo nas costas do vivo. Então ele escreve um versículo assim, então, nós é como se a gente estivesse vivo, mas o poder do pecado está aqui, como é que eu vou arrancando esse negócio? Desenvolvendo a salvação. Então, trazendo a consciência, eu faço parte de um outro reino. Lembra daquele hino? Todo dia o pecado vem. Eu digo não. Todo dia o pecado vem. Eu digo não. Então, a primeira coisa, ter consciência que eu estou num lugar diferente. A segunda, olha só, 2 Coríntios capítulo 17. Volta um pouquinho, está tudo aqui pertinho um do outro. 2 Coríntios 5:17. Diz assim o apóstolo Paulo aos Coríntios, assim que, se, olha o verbo de condição de novo, se alguém está em Cristo, você está em Cristo, tem certeza? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não posso ter atitude que um homem velho tinha. Então tem que ir vencendo, vai vencendo. Aí, uma outra coisa também que nós podemos ter essa consciência, se você voltar um pouquinho, 1 Coríntios 3,16, olha o que diz aqui. Isso é mais importante ainda, aqueles que gostam de fazer arte escondida, eu acho que ninguém está vendo, tá vendo? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que Deus habita em vós? Olha, irmãos, quem está no império das trevas não tem o Espírito Santo morando aqui. Porque o Espírito Santo vem morar aqui só quando a gente entrega a vida para Jesus. Aí quando você vai fazer alguma coisa errada, você fala, epa, o Espírito Santo está aqui. Eu não estou sozinho. Uma outra consciência. E Romanos 12:2, isso o presbítero Paulo pregou aqui sobre esse versículo alguns domingos atrás. É um versículo bastante conhecido, que a gente cita ele, e é um versículo muito interessante. Mas é a realidade, 12:2, que diz assim, se com a tua boca, não sede conformado com este mundo, mas transformai-vos, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E eu poderia dizer também que a forma de nós desenvolvermos a salvação é essa. Eu vou, 2 Timóteo 2,15 fala, procura apresentar diante a Deus aprovado. Como obreiro,
que maneja bem a palavra da verdade. Então, gasta tempo com a palavra. Ela vai te orientar. Em Filipenses também 4, ele fala que seja conhecido diante de Deus as nossas orações com súplicas e ações de graça. Vida de oração. Por que nós precisamos, irmãos, qual o objetivo de Paulo aqui, voltando aqui Filipenses? Qual o objetivo de Paulo de nós termos, desenvolver a nossa salvação? Ele vai falar aqui, no versículo 15, para quê? A grande preocupação de Deus e na igreja de Filipos aqui, porque a igreja de Filipos ela estava causando dentro da igreja e fora da igreja. Porque imagina você, né? Imagino eu, falo de Jesus para a pessoa, né? Estou falando de Jesus, estou evangelizando alguém aqui, os meus filhos estão olhando, né, a minha vida, e eu com atitude errada. Que exemplo eu estou dando? Tem muitos pais que reclamam dos filhos hoje, mas se você for perguntar, sem querer culpar, porque quem acusa é o diabo, mas você tem oportunidade hoje, você tem que filho pequeno. Qual é o exemplo que você tem dado para ele? Que quando ele crescer, você não vai poder cobrar, porque você não ensinou. Então, assim, a igreja de Filipos, ela estava, as pessoas do mundo estavam olhando, falavam assim, ixi, aquela igreja não é uma bagunça, os irmãos não se combinam, eles ficam brigando, um quer ser o melhor que o outro. Então, Paulo fala aqui no versículo 15, para que sejais irrepreensíveis. Deus não gosta que as pessoas ficam corrigindo seus filhos, irmãos. Você gosta que as pessoas ficam corrigindo seus filhos? Ninguém gosta. Deus, muito menos. Sincero, filho de Deus, inculpáveis. No meio de uma geração corrompida, o mundo sempre vai ser corrompido. Sempre. É nós que temos que fazer diferença. E perversa, em qual, olha a nossa responsabilidade, resplandecei como astros no mundo. Só por isso, irmãos. Aí nós vamos ter uma vida abençoada. Sabe o que é resplandecer como astro? É a pessoa olhar para você e falar assim, como que você consegue ser próspero numa situação que nós estamos vivendo? Você vai olhar para ele e falar, meu querido, é Jesus na minha vida. É Jesus. É Jesus na minha vida. Como que você consegue ter uma família abençoada? É Jesus na minha vida. Palavra. Você não passa por problema? Pô, passo, mas maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. É um exemplo. Então, assim, eu quero que vocês, essa é a grande preocupação de Paulo, e por isso eu trouxe essa palavra, e é também a nossa preocupação, que nós saímos daqui dizendo o seguinte, olha, eu preciso crescer. A palavra do Senhor em Oséias 4:6 fala que o povo foi destruído por falta de conhecimento. O meu povo, olha o que Deus fala, você pode abrir lá. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Ele não fala o mundo, ele fala o meu povo. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para você nesta manhã, que você leva essa palavra ao teu coração. É uma palavra ruim de ouvir, irmão, a nossa alma não gosta não. Isso eu te garanto para você que nossa alma não gosta mesmo. A nossa alma quer sair daqui e fazer o que ela quer e não dar satisfação para ninguém. É a nossa alma. E cada um é dono de si, tem um livre-arbítrio, né? Mas eu tenho a responsabilidade, que eu não vou, para que Deus depois não cobre de mim, eu estou fazendo a parte que Ele mandou, então eu estou te ensinando, não é?
para que você tenha uma vida abençoada, uma família abençoada, seja próspero no seu trabalho, na sua casa, nos seus negócios, na sua vida, e que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus, amém? É uma palavra difícil, mas eu vou orar concluindo ela em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhinhos, eu quero já chamar a minha família a vir aqui, nós vamos orar junto, encerrando. Paizinho amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu sou grato, Senhor, por essa palavra. Porque eu sei que se nós fazemos aquilo que Tu queres, eu sei que nós vamos ser muito abençoados nessa terra. Vamos prosperar, vamos ter família abençoada, vamos ter saúde. E vamos experimentar do Senhor a cada dia, a cada momento, Pai. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, de forma sobrenatural. Que essa palavra fique cravada no coração dos Teus filhos, Senhor. Porque eu sei que assim como o apóstolo Paulo escreveu essa palavra, porque eles queriam o bem daquela igreja, assim também, Senhor, nós queremos o bem da Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja experimenta do Senhor em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Cadê a minha família para nós orarmos? Queria que você colocasse de pé, né? Está aqui. Eu quero que você coloque diante do Senhor. Tem uma atitude da igreja de Filipos que eu não falei, que era a murmuração. A murmuração, irmãos, é a pior coisa que tem. Eu falo assim, que a murmuração, ela torna a terra seca. Quando você murmura, se você for olhar o livro de Números 13, 14, a murmuração afronta o Senhor. E a consequência é pesada. Foi morte no deserto. Então, a gratidão é como se você fofasse a terra, assim, ó. Deixava a terra fértil e falava, Deus, o Senhor pode semear aqui que vai dar fruto aqui. Então, evita murmurar, evita. Sabe, quando a boca vem murmurar, você fecha ela. Porque era um dos problemas também da igreja de Filipos. E que é uma característica de pessoas que ainda é menino espiritual. Então, nós precisamos crescer. Amém? Que Deus possa... Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer, por mais uma vez estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Eu oro por essa caixinha de oração, profetizo a bênção do Senhor, o milagre do Senhor sobre esses pedidos aqui, que o Senhor possa abençoar ricamente e fazer grande milagre, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui. Eu oro, Pai, agradecendo o Senhor por cada família aqui apresentado. Pai querido, que o Senhor possa abençoar ricamente cada uma das famílias aqui, que o Senhor possa prosperar, possa dar saúde, que o Senhor possa dar direcionamento, e que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada família aqui. Traz cura dentro das famílias, Senhor. Deus maravilhoso, abençoa. Eu oro também, Senhor, envia chuva sobre a nossa terra, Pai. Estamos precisando de chuva, Jesus. Manda chuva, Senhor, neste lugar. Pai, visita poderosamente cada um de nós. E eu profetizo uma semana abençoada, Senhor. Nos despedimos debaixo da Tua graça, do Teu poder, da graça do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, do amor, Senhor, de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. E eu profetizo a Tua bênção sobre cada um de nós. E profetizo uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus que abençoe os irmãos, em nome de Jesus.